câmeras escondidas em árvores, drones que acompanham bandos de animais e colares com GPS que revelam hábitos da fauna. O que parecia cena de documentário hoje é rotina em pesquisas ambientais Brasil afora. E muito dessa tecnologia tem assinatura mineira, a Log Nature, que em 15 anos já apoiou mais de 100 projetos de conservação no país, fazendo inclusive a doação deste tipo de equipamento tecnológico importantíssimo nesse trabalho. Para a gente entender um pouco mais sobre esse negócio, estamos com a CEO da Log Nature, a Juliana Kleinsorge. Tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda à 98 News. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, eu quero primeiro que você comece falando um pouco sobre o surgimento da Log Nature, como que foi isso e de que forma a empresa conseguiu se consolidar aí como referência nacional em tecnologia para a conservação. Então, a Log Nature começou a partir de uma necessidade que era minha. Eu sou bióloga, eu trabalhava como consultora ambiental, rodava o Brasil inteiro, fazendo análise de impacto ambiental para grandes empreendimentos. E eu tinha muita dificuldade de comprar o equipamento que eu precisava. E esses equipamentos eram encontrados muito fora do Brasil, mas dentro do Brasil a gente não tinha muita oportunidade de compra desse tipo de equipamento. E foi aí que surgiu a ideia de abrir a empresa para que a gente pudesse fornecer para todo o mercado brasileiro os equipamentos que a gente precisa para desenvolver as pesquisas com vida selvagem. Juliana, a Log Nature é mineira, né? Isso. Somos daqui, né? O que que você leva dessa marca de Minas Gerais para essa empresa que tem, para essa ação e empresa que tem uma importância tão grande? Olha, o que que eu levo de Minas Gerais, o que eu posso dizer é que, enquanto mineira, né, e que somos muito acolhedores e damos sempre um bom atendimento, eu acho que o nosso maior diferencial é a qualidade do nosso atendimento, a transparência do nosso atendimento e que a gente efetivamente entrega as soluções que os projetos e os clientes precisam. Então, com certeza, um pouco disso, né, da nossa cultura mineira, que a gente sabe, né, que mineiro é um povo muito acolhedor, é uma característica que a gente tem aqui no Brasil. E, além disso, por ser um estado, né, onde a gente tem uma localização geográfica muito privilegiada para a gente poder trabalhar em todo o Brasil, né? Então, isso também favoreceu muito. A gente está aqui em Belo Horizonte, fazendo esse trabalho no Brasil inteiro, em mais 3 países da América Latina. Juliana, ao longo desses 15 anos, são aí mais de 100 projetos de conservação apenas aqui no país e você dizendo sobre outros também na América Latina. Obviamente que é uma pergunta que eu imagino que seja difícil porque são muitos trabalhos e muitos resultados. Mas tem algum trabalho, algum projeto, algum momento marcante dessa história toda que você gostaria de destacar para a gente, que mostra a força desse trabalho de vocês nessa transformação da pesquisa aqui no Brasil? Olha, eu acredito que, né, a forma com que a gente contribui para todos esses projetos de conservação, ela é bastante efetiva a partir do momento que a gente facilita, né, a coleta de todos os dados e a gente automatiza alguns dados para esse tipo de desenvolvimento de estudo. Mas com certeza um marcante, né, que assim eu posso dizer, é um projeto que é um projeto de conservação de onças pintadas no Pantanal, que é o One Safari, que foi o primeiro grande projeto que a gente passou a apoiar em 2016. E eles utilizam muito dessas câmeras que ficam escondidas em árvores para poder entender melhor a dinâmica da população de onças pintadas. E a partir dessas câmeras, uma população que no início estava estimada em cerca de 20 indivíduos, ao longo desses anos, com a contribuição desse tipo de equipamento e com as nossas doações, hoje, ele já tem catalogado na região de estudo mais de 200 indivíduos. Então, mais de 200 onças eles conseguem identificar animal por animal, porque a partir do momento que a gente consegue capturar essa imagem, cada pinta, cada padrão
de pintas, né, que a gente tem nas onças, aquilo ali é uma identidade, é como se fosse uma impressão digital. E através dessas imagens a gente consegue identificar indivíduo por indivíduo e dar nome para cada um deles. Juliana, quando você assistia antigamente os documentários sobre animais, né, a gente via tecnologias, coleiras e câmeras de observação, a gente achava aquilo quase que um cenário futurista, né? E hoje tem É. isso perto da gente. Como é que foi esse processo de desenvolvimento? Quanto tempo demorou esse processo de desenvolvimento? E se você, nesse processo, tem tecnologias que você mesmo aportou como uma exclusividade do desenvolvimento do teu trabalho? Então, a gente tem a possibilidade de trabalhar com diferentes tipos de tecnologia. O nosso papel é disponibilizar esse tipo de tecnologia aqui no Brasil, para que a gente possa tornar cada vez mais efetivo, né, os estudos. Então, a gente, prioritariamente, a partir do momento que a gente trabalha com uma tecnologia e a gente tem contato direto com o fabricante dessa tecnologia, e a gente tem um bom relacionamento com ele, a gente consegue contribuir para que a gente consiga melhorar esses equipamentos para que essa performance seja cada vez melhor, né? E é muito interessante, igual você pontuou aí no início da pergunta, em relação a essa questão, né? Que a gente via um cenário super futurista, e eu sempre me perguntava como tantas imagens incríveis podiam ser coletadas, né? E a gente imagina às vezes que são só pessoas, né? Elas se dedicam ali, fotógrafos, né? Videomakers, muito tempo dentro de uma área de estudo para poder pegar um take perfeito. Mas a gente também tem esses equipamentos que nos auxiliam, né? Nesses takes perfeitos, porque não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, principalmente as câmeras, a gente tem captura de imagens assim incríveis. E a gente conseguiu contribuir ao longo dos anos para a melhoria de vários produtos, sobretudo para a operação no Brasil, né, num clima tropical, a partir do momento que a maior parte dessas tecnologias elas são desenvolvidas em ambientes temperados. Então, muitas vezes elas têm dificuldade de operação em climas tropicais, onde a gente tem muita variação, principalmente de umidade e calor. Então, com certeza, é uma das contribuições que a gente consegue dar para o desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Juliana, para a gente fechar, a capital mineira, Belo Horizonte, recebe na semana que vem o primeiro evento da América Latina sobre tecnologias aplicadas à conservação da biodiversidade, que é justamente o Nature Experience, nos dias 24 e 25 de setembro, lá no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. E vocês, obviamente, estão nesse trabalho de organizar, de fazer a curadoria dos participantes deste evento. O que você destacaria de programação e quem ficar interessado em participar, o que fazer? Tá. Ó, é uma alegria, né, a gente poder fazer esse primeiro evento da América Latina de tecnologia aplicada para a conservação da biodiversidade. Durante o evento, a gente vai ter 18 palestrantes, né, com diferentes temas, mas todos eles atrelados à tecnologia aplicada à conservação e que são tecnologias extremamente importantes também para o processo de licenciamento ambiental, aonde a gente consegue dar celeridade, né, nas análises, para a gente poder ter resultados mais efetivos também, não só para a pesquisa em conservação em geral, mas também para os processos de licenciamento ambiental. Então, dois grandes destaques que eu acredito que a gente consiga dar para esse evento é a temática em relação à questão do uso de drones, né, para o monitoramento da vida selvagem e do DNA ambiental, porque o DNA ambiental é uma ferramenta super importante, aonde a gente vai conseguir aumentar muito a qualidade dos nossos trabalhos e conseguir ter registros que a gente nem imaginava que a gente conseguiria ter. Juliana, desculpa, pode continuar, Juliana. Achei que você tinha terminado de falar. Continue. O nosso evento, né, ele vai ser dentro do Museu de Ciências Naturais, que é um museu que é muito pouco explorado de Belo Horizonte, até mesmo pelos próprios belo-horizontinos, e é um museu muito maravilhoso, é um museu super moderno, aonde a gente convida as pessoas a conhecerem esse espaço tão importante que a gente tem, que é o nosso estoque de biodiversidade, né, o museu está ali com vários exemplares ao longo dos anos, né, de toda a nossa fauna, de todos os animais que já existiram ou que ainda existem.
Então, eu faço o convite a vocês de participarem do evento, que vai ocorrer dia 24 e 25 de setembro. E todas as informações estão disponíveis através do nosso Instagram, @log_nature, e também no site do evento, que é o natureexperience.com.br. Juliana Kleinsorge, agora sim, CEO da Log Nature, bióloga, falando com a gente sobre esse trabalho de 15 anos dessa empresa de Minas Gerais, ajudando aí em novas tecnologias nesse trabalho de pesquisas ambientais no Brasil e falando também sobre o Nature Experience em Belo Horizonte na semana que vem, dias 24 e 25 de setembro, lá no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. Juliana, muito bom esse bate-papo com você. Acho que deu para a gente sair um pouco desse ambiente urbano aqui de BH. Muito obrigado pelas explicações e que venham mais 15, 20, 30 anos de história para vocês. Obrigado. Obrigada a vocês, foi um prazer. 12h53 agora.